Bom dia, gente, tudo bem? Espero que estejam bem, certo? Para mais uma semana. Peço atenção para vocês que nós estamos nos aproximando do final do terceiro bimestre e eu vou passar hoje, certo? A última tarefa de produção textual de vocês, certo? Que vocês vão fazer e, né, vai ter apresentação também, mas vai ter uma parte no caderno. Vocês vão concluir as atividades de produção textual essa semana, porque o caderno deve ser entregue na escola segunda-feira, na próxima segunda-feira, viu? Então, dia 19, o caderno deve estar lá na escola. Lembrando que dessa vez não vai haver prazo extra, certo? Para que vocês entreguem. Eu já estou relembrando a vocês, passando as tarefas, avisando. Então, agora chegou o momento de concluir e entregar, tá bom? Então, assim, eu vou passar atividades dessa semana super simples, certo? A gente vai ter uma semana bem prensada em apenas 3 dias. Então, por isso, as atividades vão ser bem simples. Primeiro, eu vou falar sobre essa tarefa de produção textual que vocês deverão fazer, que o tema é igualdade de direitos. Vocês leram, né, aquela autobiografia inspiradora de Nelson Mandela, que vem trazendo para dentro aqui do nosso ambiente pedagógico algo que deveria sempre estar, que é a causa negra, a causa da negritude, que nós devemos lutar por ela ainda hoje, infelizmente, porque eu acho que não era nem para haver mais isso, mas infelizmente, por haver tanto racismo ainda, é necessário que a luta não pare, que a luta ela seja de todos, independente da cor, essa luta deve existir, certo? Então, o título da tarefa é Igualdade de Direitos. Está nas páginas 190 e 191 do livro de vocês. Então, abram para que a gente possa acompanhar sobre o que a gente vai falar. Então, nós vamos trabalhar sobre pessoas importantes, né, que lutam ou lutaram pela causa negra, tá? Então, nós temos na página 190 uma pequena introdução, e com a leitura que a gente viu, né, do texto Liberdade de Nelson Mandela, nós conhecemos ele, a sua luta por uma sociedade livre e democrática. Então, não é algo que diga assim, porque o negro quer ter mais direito, não. Se busca a igualdade de direitos. Por que não somos todos iguais? Então, por que dividir? Por que separar? Como acontecia, principalmente, a gente sabe que no Brasil, a gente tem por conta da escravidão, certo? E nos Estados Unidos também. Então, a gente vai trabalhar sobre algumas pessoas importantes. Aqui no livro, nós temos falando sobre Rosa Parks e sobre Zumbi dos Palmares, certo? Rosa Parks, aqui, ela foi uma grande ativista que nasceu em 4 de fevereiro de 1913, no Alabama, nos Estados Unidos, e ela entrou para a história no dia 1º de dezembro de 1955. Por que ela entrou para a história? Porque, assim, não era permitido nas leis estadunidenses, né, no caso, por causa dessas leis da segregação racial, que, assim, tinha os ônibus e nesses ônibus era assim, os lugares da frente ficavam para as pessoas brancas, os lugares de trás ficavam para as pessoas negras. Mas, caso o ônibus estivesse muito cheio e o negro estivesse no seu lugarzinho lá atrás e tivesse uma pessoa branca em pé, ele teria que se levantar para essa pessoa branca sentar, certo? Essa era a lei, gente, coisa totalmente absurda, né? Então, aconteceu isso com ela. Ela deveria, pela lei, se levantar para ceder o lugar para um branco, um homem branco. Mas ela se recusou. Ela não seguiu essa lei, certo? E aí, por conta disso, ela foi presa, sabe? Porque ela descumpriu a lei, enfim. Só que essa transgressão dela à regra, que era uma regra totalmente sem noção, fez com que as pessoas começassem a perceber o que estava acontecendo. E o Martin Luther King Jr., que também foi assim uma pessoa, um ativista muito grande, muito forte pela causa negra, ele organizou um boicote ao transporte público que durou 381 dias, né? Então, assim, isso foi uma forma de mostrar que o que estava acontecendo era errado, sabe? Então, Rosa Parks é um grande nome da causa negra em todo o mundo. Não só porque ela está lá nos Estados Unidos, mas isso reflete em todo o mundo.
E Zumbi dos Palmares, né, que já é da nossa realidade brasileira, dizem que ele nasceu em 1655, mas assim, não tem bem uma data certa de quando ele nasceu. E ele fugiu para o Quilombo dos Palmares, que era um quilombo muito famoso na época da escravidão. Só que assim, ele começou a liderar. Quando ele foi crescendo, logicamente, ele vendo as lutas do seu povo, ele começou a liderar o seu povo, né? Ele buscava liberdade, ele buscava proteger aqueles escravos que fugiam do regime da escravidão, que era algo muito torturante, podemos dizer assim. Então, ele liderou a República dos Palmares. Era como se ele tivesse criado um país dentro de um quilombo, né? Em que tinha as próprias regras, em que eles poderiam viver em paz. Só que havia muitas lutas, né, com as tropas, porque assim como eles abrigavam muitos escravos fugidos, então isso causava muita revolta para os poderosos senhores que queriam seus escravos de volta. E aí, por conta disso, o quilombo foi destruído, né? Foi totalmente dizimado. Muitas pessoas foram mortas. Ele foi baleado e tudo mais, mas ele sobreviveu ainda por um ano. Mas um antigo companheiro dele acabou delatando ele. Ele estava, né, fugido, acabou delatando. Ele foi capturado em 1695 e aí ele foi morto, né, pelos portugueses. E aí, no dia 20 de novembro, que está se aproximando, é comemorado no nosso país o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, certo? Que foi nesse dia que ele foi assassinado. Enfim, então, assim, são pessoas que dão a sua vida, que não pensam nas consequências, assim, para si mesmo. Na verdade, ele quer que aquele seu gesto, ele reproduza a melhoria na vida para as pessoas, que as pessoas tenham os mesmos direitos, certo? Então, vocês vão primeiro responder, coloca o título, né, Ampliando Fronteiras, Igualdade de Direitos, as páginas, e vocês vão colocar aí essa primeira questão, que vocês vão pesquisar de uma forma geral sobre outras pessoas que lutaram ou lutam pelos direitos dos afrodescendentes, certo? Vamos colocar aí umas 5 pessoas nessa primeira questão, certo? Na segunda questão, você está falando o seguinte: a luta contra a discriminação racial busca assegurar a todos os cidadãos, sem distinção, os direitos civis, que são as garantias de igualdade perante a lei, entre outros. Em sua opinião, se os direitos civis são por lei garantidos a qualquer cidadão, por que é preciso haver ações constantes para que eles sejam de fato assegurados a todos, né? O que você pensa sobre isso? Se a lei garante que todos somos iguais, tal, por que tem umas pessoas que têm que lutar mais pelos seus direitos? Então, reflita sobre isso e coloque aí na segunda questão, certo? Então, na terceira questão, que está aqui no livro, a gente não vai fazer essa daqui. Na terceira questão, vocês vão se dividir, certo? Em trios, tá bom? Não vou colocar em dupla não, porque tem alunos que não estão frequentando muito, né? Então, para evitar de cair uma pessoa, acabar com a pessoa que não está participando, então é melhor colocar em trios. E eu vou dar temas para vocês, para que vocês desenvolvam a respeito de algumas pessoas importantes. Então, vocês vão falar sobre a biografia dessa pessoa, porque ela foi tão importante para a causa negra, etc. Vocês vão mostrar quem elas são, a importância delas para essa luta, para a nossa sociedade, certo? Bom, antes da gente concluir essa parte, eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens, certo? De uma galeria Rosa Parks, para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito dela, tá? Eu já volto. Olha só, como eu falei para vocês, em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, a afro-americana, né? Rosa Parks, ela foi presa por se recusar a ceder o seu lugar em um ônibus para um homem branco na cidade de Montgomery, Alabama, nos Estados Unidos, certo? Porque com aqueles motivos que eu falei para vocês, que os assentos eram reservados para pessoas negras apenas no fundo, e caso algum branco estivesse em pé, teria que ceder o lugar para ele. Aqui Rosa Parks sendo encaminhada para a prisão ao lado do seu advogado Charles D. Langford em fevereiro de 1956,
certo? Então, ela estava sendo encaminhada para ser presa porque não cedeu seu lugar para um branco. Ao lado dela está o advogado dela. O tenente Lakey coleta as impressões digitais de Rosa Parks no dia que ela foi presa, certo? Aqui é o cartão das impressões digitais de Rosa Parks, da Corte do Distrito Central de Alabama, certo? Então, olha, observem aí o nome dela, aqui, ó, Rosa Parks, tá? As impressões digitais dela. Ela foi presa porque não cedeu o lugar. Aqui é a foto tirada no dia da prisão dela, em 1955, por se recusar a ceder o lugar no ônibus. Aqui é o Martin Luther King Jr., que é líder dos direitos civis norte-americanos, em uma reunião após a prisão de Rosa Parks. Então, ele foi, né, nessa reunião discutir. Inclusive, certamente, nesse momento, ele foi tramar parece uma coisa negativa, né? Organizar o boicote ao transporte. Em 21 de dezembro de 1956, após um ano de boicote ao transporte público por afro-americanos, Martin Luther King Jr. e os outros tomam os assentos à frente em um ônibus em Montgomery. Olha, gente, aqui são os assentos à frente, são uma vitória. Martin Luther King e outras pessoas, né, negras nos assentos à frente. Então, isso mostra que a luta, ela tem um valor e ela pode trazer uma vitória importante, né? Que a gente não pode não lutar. Bom, então agora que vocês conheceram um pouquinho mais sobre Rosa Parks, vocês vão se organizar, né, com os grupos que eu colocar aqui. E cada grupo vai falar sobre uma personalidade importante que lutou ou luta pela causa negra. Eu vou colocar, assim, de diferentes ramos, tá? Então, vocês vão falar sobre essa pessoa, onde nasceu, falar a biografia e dizer o que ela fez, né? Agora, eu vou pedir uma coisa muito importante, que vocês não coloquem tanto texto nos slides, porque vocês, ultimamente, estão fazendo slides só com texto. Então, esquecendo de ilustrar, de mostrar, sabe, quem são as pessoas, elas fazendo as coisas, tá? Como eu mostrei as imagens ainda agora. Então, falar mostrando. Então, é muito mais didático, por exemplo, se vocês fizessem uns slides praticamente só de imagens e na hora vocês fossem explicando. Ficaria muito melhor do que vocês ficarem só lendo. Acaba que só ler, gente, não é uma apresentação, é leitura, tá? Então, façam direitinho esse trabalho, preste atenção nos grupos que eu vou colocar agora. Bom, então, agora que você já sabe o seu grupo, se organize. Quando é que vai ser a apresentação desse trabalho? Vai ser daqui a 15 dias, porque como a gente já está se preparando para a avaliação semana que vem, então vai ser logo no comecinho da outra semana. Mas, gente, não deixem para fazer de última hora, porque vocês sabem que toda vez isso dá errado, né? Ficam os trabalhos mal feitos, enfim, vocês sabem muito bem. Então, se organizem com antecedência, certo? Bom, e como a gente vai ter outra tarefa essa semana, não vai ser só essa, né? Lógico. Nós teremos a finalização do projeto Quem Eu, tá? Porque nós estamos encerrando com nossos trabalhos com o diário e a autobiografia. Então, vocês vão fazer essa semana o último diário Quem Eu, com o tema O que espero do meu futuro. Então, lembrem que no diário a gente vai falar sobre o que está passando com a gente agora, coisas que já passaram, mas também a gente projeta o nosso futuro. Então, vocês vão escrever sobre o que vocês esperam do futuro de vocês. Lembrando que quando eu digo o que eu espero do meu futuro, não quer dizer que eu estou muito bem sentada, aguardando alguma coisa cair no meu colinho. Não. O que você planeja para o seu futuro? O que é que você pretende ser? Como você acha que vai estar, por exemplo, daqui a 10 anos? O que você acha que vai estar fazendo? Sabe? Se você planeja estudar bastante, que profissão você deseja exercer, se você planeja ter uma família, se você planeja ter filhos, enfim, viajar, você tem que colocar no seu diário as coisas que você pensa para o seu futuro, quando você já for uma pessoa adulta, certo? Então, façam isso, a capinha vai junto, vocês vão colocar o nome direitinho.
e na outra segunda, né, na próxima segunda, dia 19, vocês vão entregar junto, coloca dentro do caderno de produção textual, certo? Que eu vou devolver, logicamente, para vocês junto com eles, ok? A pasta de literatura também deve ser enviada junto do caderno de produção textual, já que nós já vamos concluí-la essa semana, certo? Caso não dê certo a gente fazer o nosso debate essa semana ainda, porque a semana tá um pouco apertada, né? Com os dias bem apertadinhos. Não sei se vai dar tempo pra gente marcar o nosso debate, que é a reposição daquela aula da semana passada da minha cirurgia. Caso não dê certo essa semana, aí a gente deixa para entregar a pasta na outra semana, certo? Porque aí a gente tem um debate ainda para fazer. E o debate, como vocês sabem, a gente vai usar os diários, né? Eu já combinei isso com vocês. Então, pronto, pessoal. Essas são as nossas atividades, tá? Ampliando fronteira e igualdade de direitos e o projeto Quem Eu. Somente isso. Eu vou colocar agora a lista das tarefas de produção textual do terceiro bimestre para vocês se organizarem e entregar esse caderno na próxima semana, certo?